Olá pessoal, mais uma curiosidade, uma dica do processo civil. O novo código trouxe no artigo 791 uma novidade interessante a respeito do processo de execução. Na parte da responsabilidade patrimonial, esse dispositivo do código afirma que se a execução tiver por objeto obrigação de que seja sujeito passivo o proprietário de terreno submetido ao regime do direito de superfície, ou o superficiário responderá pela dívida exclusivamente, o direito real do qual é titular o executado, recaindo a penhora ou outros atos de constrição exclusivamente sobre o terreno no primeiro caso, ou sobre a construção ou a plantação no segundo caso. Isso significa dizer que, com relação à nova sistemática, há uma diferença entre o proprietário e aqueles que usam e gozam de direitos de uso, do direito de superfície sobre o imóvel, sobre a propriedade chamada antigamente de propriedade nua. Pois bem, esses novos institutos são interessantes porque eles indicam que o direito de superfície, seja com relação ao uso, concessão, enfiteus, etc., ele significa que ser autônomo não pode haver envolvimento no processo de execução, que qualquer um dos devedores que responde por uma dívida venha a sofrer consequências, como, por exemplo, o proprietário tem uma dívida. Quem tem o direito de superfície com relação ao uso do bem de um imóvel que construiu, de um comércio que existe, de uma plantação, não pode sofrer as consequências desse processo de execução. A mesma coisa ocorre se a execução é ajuizada contra um dos titulares do direito de superfície. Neste caso, a penhora irá recair somente sobre o bem titularizado como de uso ou de concessão, e assim por diante. Isso é interessante, que não existia antes no Código de Processo Civil, e vem mostrar que os direitos aí são autônomos. Isso é muito comum, inclusive nos dias atuais, tendo em vista que há regras, tanto no Código Civil como em leis especiais, tratando desse novo direito de superfície, e por isso é que ele está garantido de forma autônoma, está garantido de forma a se trabalhar de maneira que se distinga cada uma das coisas. Não é possível se fazer a penhora abrangendo todo o imóvel, dependendo das circunstâncias em que haja algum gravame sobre esse imóvel. E, além do mais, no artigo 799, por exemplo, obriga que o exequente, ao requerer a execução, solicite, requeira a intimação de um desses titulares do direito de superfície, se por acaso algum deles forem executados em algum processo. A mesma coisa ocorrerá com relação à invalidade da alienação, se os outros titulares do direito, se um deles tiver sido executado, não forem intimados, conforme o artigo 804 do novo Código de Processo Civil. Então, são essas hipóteses, essas curiosidades que precisam ser entendidas e servem de aperfeiçoamento para o novo sistema do processo civil.